Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é o líder do campeonato brasileiro, o Botafogo. Nesta terça-feira foi comunicado aí pela imprensa, e saiu uma nota também, oficial do Botafogo, a saída do treinador Bruno Lage do Botafogo, ficando interinamente ali o Lúcio Flávio com o Carli, podendo, quem sabe, repatriar o Caçapa, né? Então é sobre isso que a gente vai falar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor botafoguense, meu amigo torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar, beleza? E aqui mais uma coisa, se você gosta do canal, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral e inscreva-se no canal, beleza? Vamos lá, cara. Aqui em cima eu coloquei demitido ou cavou. O Bruno Lage foi demitido, sim, foi demitido, mas ele cavou a demissão. E a gente vai falar, mas eu vou falar aqui numa ordem cronológica de algumas coisas, que na minha opinião, mais uma vez, o Botafogo errou. Ano passado, quando o Dextor montou o elenco do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Dextor errou na montagem do elenco. Aí teve que correr atrás e montar um outro time na metade do ano. Vocês estão lembrados que o Botafogo estava na zona de rebaixamento. Aí contratou alguns jogadores, deu liga, encaixou. E o Botafogo hoje é o líder do campeonato por causa do ano passado. Não é por causa desse ano, por causa do ano passado. Que deu a liga, o Botafogo conseguiu chegar na Sul-Americana, quase bateu na trave ali para pegar uma pré-Libertadores, mas teve que consertar, teve que trocar o pneu com o carro andando, porque o início do ano foi muito ruim, porque foi um erro de planejamento, erro em contratações. Então, essa diretoria, o dono do Botafogo, errou. E, na minha opinião, errou de novo. Quando o treinador anterior sai, eles trazem o Caçapa, né, para ficar ali de interino. O Caçapa ficou com o Lúcio Flávio, que tinha um pensamento do futebol muito parecido com o do treinador anterior. Beleza? Então, continuou o Botafogo na mesma linha de pensamento que o Botafogo tinha. Quando traz o Bruno Lage, aí foi o erro. O Bruno Lage não tem o pensamento de futebol, a forma de olhar o futebol, a forma de jogar não era igual ao treinador anterior. E nem do Caçapa e nem do Lúcio Flávio. Eu também não sei se o estilo de jogo do Caçapa, era o mesmo. Porque, na verdade, quem deu muito pitaco ao Caçapa foi o Lúcio Flávio. O Caçapa, na verdade, essa é a minha opinião, ele só manteve o que o Botafogo já tinha. Eu não sei se é o pensamento dele. Ele só manteve o que estava. Então, o Lúcio Flávio ali foi muito importante para o Caçapa, porque estava ali do lado do tempo, o tempo todo, então, falando, ó, Caçapa, era assim, era assado, era assim, era assado. O Caçapa poderia mudar? Poderia, mas o Caçapa preferiu não mudar, porque ele era interino. Ia mudar quem chegasse. Talvez, se o Caçapa fosse efetivado, talvez o Caçapa também mudasse alguma coisa.
a não ser que o Caçapa tivesse um pensamento exatamente igual de futebol, que a gente sinceramente não sabe. Eu, particularmente, não sei. Tá? Então, contrata o Bruno Lage. O Bruno Lage pensa o futebol, era só ver os trabalhos do Bruno Lage, que não precisava ser um gênio da lâmpada para descobrir que o Bruno Lage pensa de futebol era diferente do que o Botafogo estava praticando. E seria muito inocente da diretoria, de todo mundo, imaginar que o Bruno Lage ia tentar manter o que o Botafogo estava fazendo. Por que ele não ia manter? Porque ele ia ficar desconfortável, pô. Imagina você, um profissional em qualquer área. Você é contratado para o lugar de um outro profissional que recebeu uma proposta melhor e foi embora. Ou seja, o cara estava fazendo um trabalho bom. Aí você chega. Só que você não pensa igual a ele. Então vai ter coisas que ele fazia que você não concorda. Você não está falando que ele está errado, mas você não concorda. Você vai ficar desconfortável em ter que ficar simplesmente mantendo uma manutenção do que o cara anterior fez. Você sabe o que vai acontecer? Tu vai ser uma cópia do outro cara. E você é um profissional. Você é um profissional. Você vai querer dar o seu nome, você vai querer dar o seu carimbo pro time, pro trabalho que você está fazendo. Qual é o mal do Bruno Lage pensar assim? Nenhum. Não me vem com papo, mas Magalhães ele tinha que manter, ele não tinha nada. Quem errou foi a diretoria do Botafogo, que contratou um cara que pensava diferente. Então, mantinha o Caçapa. Porque o Caçapa não tinha, não tem esse lastro que o Bruno Lage já tem. O Bruno Lage já comandou times de nome, de conceito. Alguns grandes, né? Como foi o Benfica. Outros não tão grandes assim. Mas já trabalhou na Europa e fez trabalhos na Europa. Então ele quer ter a assinatura dele. Não simplesmente assinar por procuração. O trabalho é do outro, mas eu vou assinar aqui, mas eu estou fazendo o trabalho do outro. Irmão, ninguém ia fazer isso. Então o que o Bruno Lage fez de começar a colocar o pensamento dele de futebol, não tem nada de errado. Para mim, quem errou foi a diretoria. Quem errou foi a diretoria. O que está passando aqui, cara, é um marimbondo que está passando aqui. Toda hora que está passando aqui, tu vai ver um inseto passando aqui, é um marimbondo. Ele passa para lá, passa para cá. Aqui onde eu moro tem bastante, principalmente que voltou a esquentar, então eles acabam saindo da toca, né? Então, na minha opinião, quem errou foi, passou de novo, foi a diretoria, tá? A diretoria do Botafogo que errou quando contrata o Bruno Lage, que tem um pensamento diferente do que era o treinador anterior. O que o Bruno Lage fez de começar a colocar o pensamento dele de futebol era muito normal. Ele não ia ficar na sombra do treinador anterior. Não ia. Se a torcida acha que ele ia ficar, bicho, é inocente. Completamente inocente. Eu falei isso pro meu amigo Souza Júnior. Eu falei, o Bruno Lage não pensa o futebol igual. O Bruno Lage joga diferente. E mais, o elenco do Botafogo não tem as peças pro estilo de jogo do Bruno Lage. Eu falei isso pro meu amigo Souza Júnior. Botafoguense. Eu falei, ele não tem as peças. Eu fui dar uma olhada como é que ele montava o time do Benfica. Ele jogou, acho que ele foi treinador num time da Inglaterra, se eu não estiver enganado. E também era um estilo diferente. Eu falei, o Botafogo não tem algumas peças que ele precisa. Bom, iniciou-se o trabalho, ele foi mantendo um pouco do trabalho anterior e foi, aos poucos, introduzindo alguma coisa em relação a ele. Mas era óbvio que ia chegar em um determinado momento que o que ele pensa de futebol com o que o Botafogo jogava ia entrar em conflito. E esse conflito ia acabar batendo de frente com a torcida, que estava acostumado com o Botafogo anterior, e alguns jogadores do Botafogo. Isso aí era inevitável. Então vou repetir. Erro de planejamento da diretoria do Botafogo. Contratou o cara errado pro elenco do Botafogo.
Simples assim. Bom, então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que o Botafogo ia oscilar, irmão, isso era quase certo. Eu até falei, pô, o Botafogo pode até oscilar. Eu mesmo falei aqui, acho muito difícil o Botafogo perder muitas partidas. Só que juntou a oscilação do Botafogo, que ia acontecer de qualquer maneira, com uma mudança de pensamento de futebol de um treinador para outro treinador. Então isso desandou. Então, essa queda de rendimento ia acontecer. Ia acontecer com qualquer um. Com o Lúcio Flávio, com o Caçapa ou com o treinador anterior. Ia acontecer. Isso aí, irmão, ia acontecer. Acontece todo um campeonato de 38 rodadas. Ia acontecer. Ia acontecer. Eu até estou comparando o Botafogo com o Corinthians de 2017, se eu não estiver enganado. Que fez no primeiro turno esplêndido, no segundo turno foi uma merda. Vai lembrar? Eu até comparei. Mas achei que o Botafogo não ia passar por esse problema. Está passando com essa junção. Que ia ter oscilação e com um treinador que pensa futebol diferente do que o treinador anterior. E aonde é que começa a desandar? Eu, particularmente, falei para o meu amigo Souza Júnior. Meu amigo Souza Júnior também não gostou do chilique que o treinador do Botafogo deu quando o Botafogo perdeu para o Flamengo. Achei completamente desproporcional. Eu sei que hoje muitos treinadores, muitos jogadores, muitos times, muitas torcidas não admitem perder para o Flamengo. Pode perder para todo mundo, mas não admite perder para o Flamengo. Porque o Flamengo é o time mais odiado do país. Essa é a grande verdade, por várias questões que a gente não precisa comentar aqui, que a gente não está falando do Flamengo, está falando do Botafogo. Mas achei completamente exagerado o chilique que o treinador do Botafogo deu. Ainda mais falando que entregaria o cargo. Porque perdeu um jogo pro Flamengo. Porra, completamente exagerado. Então ali, a impressão que eu tive é que ele já estava começando a pedir o chapéu e começou a cavar. Acho ali que ele já estava batendo de frente com algumas coisas, com algum repórter, a torcida, alguma coisa assim. Já estava começando a bater de frente. E começou a ali desencadear já uma antipatia da torcida com ele, de alguns repórteres com ele, e começou, a gente sabe que o português, meu avô foi português, e onde eu morei tinha alguns portugueses, tem uma paciência muito menor do que a do brasileiro. Algumas coisas eles dão na lata, e eu concordo com ele, porque tem umas perguntas de repórter também que são bem imbecis. Pergunta imbecil, resposta lá, corte, né? Porque fazem as perguntas, e alguns repórteres fazem pergunta para complicar mesmo. Alguns repórteres são mal intencionados, então tem que dar na... Concordo isso com os treinadores portugueses que não têm muita paciência. Mas ele começou a bater de frente com algumas coisas, com algumas perguntas que eram normais. Que ele não gostava de ser... O português em si, ele não gosta muito de ser contestado. Isso é qualquer treinador português. É só dar uma olhada no Abel, no Jorge Jesus. Em todos que passaram por aqui, eles não gostam de ser contestados. O brasileiro até também não gosta, mas aceita um pouco. O português não aceita. Principalmente trabalhando aqui no Brasil. Essa é a grande da verdade. Então ele começou a bater de frente com o reportagem. Bom, o repórter bater de frente. É lógico. Os repórteres vão começar a emitir notas em jornais, começar a fazer comentário. E isso a torcida escuta, a torcida lê, e a torcida vai comprando essa ideia. E dentro de campo o Botafogo começa a cair. E o Bruno Lage também colabora para essa irritação do repórter e essas irritações da torcida. Algumas mudanças, algumas alterações, algumas invenções foram irritando. E essas mudanças, essas alterações não foram dando certo. Contando com isso que o Tiquinho se machucou. Então dá uma caída. Então, juntando isso tudo, que o treinador também contribuiu muito com algumas mexidas, iniciando o time com a montagem errada, depois mexendo mal, improvisando alguns jogadores. Ou seja, o Bruno Lage também foi fazendo
uma salada ali no Botafogo que não foi dando certo. Ele sempre jogou mal? Não. Teve jogos que o Botafogo jogou bem. Porém, no retorno, o Botafogo está fazendo campanha de time rebaixado. No retorno, o Botafogo está fazendo campanha de time rebaixado. No retorno, o Botafogo não tem nem 30% de aproveitamento. De 18 pontos disputados, o Botafogo conseguiu 5. 6 seria 33,33. 5 deve ter uns 30% ali, 28%, por aí. Então o desempenho dele no retorno é muito ruim. Realmente é muito fraco. E ele continuou com algumas invenções. E o tato dele com a imprensa e com a torcida já tinha azedado. E eu acredito que com os jogadores algumas coisas também já tinham ido por ralo, já tinham azedado. E no último jogo, quando ele treina o tempo inteiro com um time, e na hora de botar o time em campo, ele coloca outro, ele bota uma pá de cal. Não acredito que ele fez isso sem querer. Ele fez isso pensando. Você treinar o jogo o período todo com o Tiquinho, centroavante, que é o melhor jogador do Botafogo. Chega na hora do jogo, você tira o Tiquinho e bota o Diego Costa, que parece que teve um problema lá com o auxiliar dele, sei lá, teve um rolo lá. Você bota o Diego Costa. Nada contra o Diego Costa, mas tudo a favor do Tiquinho. É pedir para ser mandado embora. É pedir para a torcida ir contra ele. É pedir para a imprensa ir contra ele. E é pedir para os jogadores ir contra ele. Porque eu estou treinando aqui. Eu e mais 10 estamos treinando. Chega na hora do jogo, tira um, vai falar, porra, não dá para confiar nesse cara, irmão. A gente treina de um jeito, com um jogador. Ou na hora do jogo ele bota outro, ele perde a confiança dos jogadores também. Ou seja, na minha opinião, não tem ninguém inocente. E ele também não é inocente. Quando ele treina com o Tiquinho, tira o Tiquinho e bota o Diego Costa para jogar, na boa, ali ele falou, escreveu, me manda embora. Então, para mim, o Renato Lage cavou sim a saída. Ele deu uma desculpa lá, não, o Tiquinho está voltando agora, não acho que ele está desempenhando bem, não acho que ele está jogando. Ele tem todo o direito de achar. Ele tem todo o direito. Mas também o Diego Costa também não está jogando nada a mais que o Tiquinho. É verdade, o Botafogo em si não está jogando nada mais. Então, na minha opinião, ele cavou a sua demissão. Por mais que a torcida do Botafogo tenha zoado, tenha ficado feliz, riu de orelha a orelha com a situação do arquirrival, mas o que estava acontecendo no Botafogo era quase igual. O nego ficou chamando de burro Lage, né? E no arquirrival, Pardaoli, né? Professor Pardal. O Bruno Lage estava parecendo o professor Pardal também. Estava muito parecido. Só que no arquirrival, deixaram por muito tempo a coisa rolando. No Botafogo, perceberam que com o Bruno Lage a impressão que se dava é que o título do Campeonato Brasileiro poderia ficar mais complicado. Ah, e um outro detalhe. A diretoria do Botafogo também tem culpa. Porque o Botafogo tinha totais condições de estar numa final da Sul-Americana igual o Fortaleza está. O Botafogo tinha totais condições. A diretoria, junto ali com o comando de futebol, decidiu dar prioridade ao Campeonato Brasileiro e não à Sul-Americana. O Botafogo tinha todas as condições de ser campeão da Sul-Americana. O Botafogo abriu mão da Sul-Americana. O Botafogo abriu mão. Quando o Botafogo abre mão da Sul-Americana, ele puxa para si a responsabilidade de ter que ganhar o Campeonato Brasileiro. O Botafogo agora tem obrigação de ganhar, porque abriu mão da Sul-Americana. Outro erro da diretoria. E aí, ver a pontuação diminuir, alguns times ficarem mais perto, ainda está 7 pontos. Mas de 12, 13, 15 pontos que o Botafogo já teve, cair para 7, bate um certo desespero. Também foi outro erro do Botafogo abrir mão da Sul-Americana. Então, amigo torcedor, o Dextor fez certo?
Sim, Dexter fez certo. Tinha, na minha opinião, que demitir, porque ele pediu demissão. Ele cavou a demissão. É o correto deixar o Lúcio Flávio lá como interino com o Carlos? Sim, acho correto. Porém, deixa eu lembrar, o desempenho do Lúcio Flávio em alguns períodos que ele ficou no Botafogo não é excelente. O momento do Lúcio Flávio, quando o Lúcio Flávio ficou interino, não é tão bom assim. Mas será que dá para brigar pelo título? Eu não sei. O desempenho do Caçapa, sim. O desempenho do Caçapa dá para brigar pelo título. Porém, o Caçapa, eu vou lembrar, o Caçapa só manteve o que o treinador anterior estava fazendo. O Caçapa não deu a sua assinatura naquele esquema. A gente não sabe se o Caçapa pensa igual ao treinador anterior. Agora, se o Caçapa chegar, que a gente vai ver. Então, o que seria melhor para o Botafogo? Acho que nesse momento, o melhor para o Botafogo é deixar o Lúcio Flávio com o Carly ou trazer o Caçapa, porque o Caçapa vem, deixa o Lúcio Flávio com o Carly ali, porque eu acho que contratar um outro treinador agora, talvez vai causar mais problemas em relação ao esquema. Então, na minha opinião, deixa o Lúcio Flávio com o Carly. Se puder trazer o Caçapa, traz o Caçapa também. Mas eu acho que, na verdade, quem dava os pitacos para o Caçapa era o Lúcio Flávio. Mas vou lembrar, o Lúcio Flávio, nas duas outras oportunidades que teve, acho que em 2021 e 2022, acho que ele ficou ali com 50% de aproveitamento, 40%, 50%. Será que dá com isso para ser campeão brasileiro? A gente não sabe. Mas que é melhor do que o Bruno Lage estava fazendo no retorno. Isso, com certeza. Escutei um papo aqui no Rio que o Dexter foi sondar o Sampaoli. Portanto, de sacanagem. Só pode ser reportagem fake. O Dexter não ia fazer uma loucura dessa com o time do Botafogo. Então, para mim, isso é fake. Falar em São Paulo no Botafogo só podem estar de sacanagem, né? Então, tá aí a minha opinião sobre a saída de Bruno Lage. Que, na minha opinião, no último jogo, o Bruno Lage fez de caso pensado para ser mandado embora. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.